Começar lá não, né? Vamos agora conversar com o presidente do IPREF, que é o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais, o senhor Miguel Schweire, que está aqui com a gente, vai explicar primeiro para a gente o que é exatamente o IPREF. O IPREF, ele tem como principal papel ser o gestor único da Previdência Municipal. Ele foi criado há 30 anos e ele como gestor da Previdência, ele dá a cobertura previdenciária fazendo os pagamentos de benefícios, especialmente aposentadorias, pensões, e atua também na assistência à saúde. Então, para quem entenda, quando a gente fala o funcionalismo municipal, vai falar em aposentadoria, vai falar sempre em IPREF, é isso? Daqueles funcionários públicos estatutários, é isso. Certo. Orçamento para esse ano, para 2014, você estava falando para a gente que vocês são os repassadores, os organizadores desse montante. Já tem o número, como é que tá? Olha, eu estava dizendo para você que, na verdade, o IPREF tem este papel, ele é um gestor dos, dos benefícios. Então, o encargo, ele é especialmente daquele do grupo financeiro, isso é uma coisa que precisa ser explicada, vai ser explicado durante a audiência pública, o que são os grupos financeiros e capitalizados que nós temos, mas que os provedores de recursos são Câmara, Prefeitura e SAAI. Então o IPREF faz a administração desses benefícios. Muito obrigada pela sua entrevista, boa audiência. Obrigado. Para você que quer saber todos os detalhes a respeito do IPREF e da LDO, dessa pasta do IPREF, que é o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais, fique atento agora à transmissão ao vivo da LDO. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreende a análise do projeto de lei número 3.081 de 2013, em cumprimento ao disposto do parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para a sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa o nobre presidente do IPREF, o senhor Miguel Schweire.
Chamo a mesa também para compor a mesma a senhora Sônia, contadora do IPREV. Com a palavra, nosso nobre presidente, senhor Miguel. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. O IPREF, ele tem algumas atividades que até por força de lei elas têm uma separação completa. O IPREF é o gestor único do regime próprio de previdência social, inclusive inteiramente adequado o município naquilo que prescreve a legislação federal, o que nos garante, aliás, o certificado de regularidade previdenciária que é expedido periodicamente e que dá ao município, garante ao município acesso a recursos federais, financiamentos, repasses, etc. Como gestor do RPPS, o IPREF ele tem, nós temos hoje no RPPS 2 grupos. O grupo previdenciário financeiro e o grupo previdenciário capitalizado. Isso foi feito através de lei municipal e esses grupos, eu vou explicar rapidamente do que se trata. Não, obrigado. Quando o município fez a separação destes grupos financeiro e capitalizado, tinha por objetivo adequar a forma de gestão da Previdência. O que significa o grupo financeiro? No grupo financeiro, através do grupo financeiro, o IPREF, como gestor da Previdência, ele simplesmente recebe os valores correspondentes àqueles benefícios de responsabilidade do Tesouro ou de responsabilidade dos entes, a Câmara e o SAAI, e efetua os pagamentos. No grupo capitalizado, o que nós temos é a reserva destes valores das contribuições, 11% de contribuição do beneficiário, 11,2% de contribuição do ente patronal, esses 3 que eu mencionei, e estes recursos compõem um fundo que futuramente arcará com todos os benefícios deste grupo. E a separação foi feita a partir da data de 11 de setembro do ano 2000. Então, aqueles servidores que ingressaram no regime estatutário anteriormente ou até a data de 11 de setembro do ano 2000, eles integram o RPPS, no entanto, neste grupo financeiro. E o grupo financeiro, então, ele funciona no regime de repartição simples. Recebe e paga, recebe e paga. A cada mês, recebemos as contribuições patronais, recebemos a contribuição dos trabalhadores e com este recurso, somado aí à complementação necessária, naturalmente, paga-se os benefícios daqueles servidores daquele grupo. Aqueles admitidos a partir de 12 de setembro do ano 2000, as contribuições deles e as patronais, então, compõem aquele grupo que eu disse capitalizado. Os recursos hoje acumulados neste grupo capitalizado, no final do ano, estavam em torno de 32 milhões de reais, que são esses recursos que estão todos eles em aplicações financeiras dentro das normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e fiscalizada também pelo Ministério da Previdência Social, uma fiscalização, diga-se, estreita sobre a gestão desses recursos para garantir que no futuro este fundo tenha a capacidade de arcar com estes benefícios. Bem, além dessa atividade de gestão do RPPS, esse papel gestor único do regime próprio de previdência social do município, o IPREF faz também a gestão da assistência à saúde.
A assistência à saúde no município, ela foi criada em 1964, através de legislação de a lei é 955? Bem, desculpe, eu não me lembro, 955. A lei 955 do município de 1964 criou a Previdência Municipal. E eu quero lembrar que o conceito de Previdência Social em 1964 era aquele estabelecido na Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, a Lei Federal, que incluía a assistência previdenciária, a assistência social e a assistência à saúde. Então, a Previdência Municipal é criada exatamente nesses moldes, prestando aos servidores, prestando aos funcionários públicos a assistência previdenciária, assistência social e assistência à saúde. Isso ocorreu em 1964, só nas alterações recentes, a partir de 98, particularmente 2005. Nessas alterações é que nós tivemos a completa separação destas atividades, também adequando aos novos conceitos do que é assistência social, do que é assistência previdenciária e do que é a assistência à saúde. Bem, quem são os atendidos nessa assistência à saúde? São aqueles que estavam vinculados ao quadro estatutário antes da Lei 6.086, 2005, que organizou na forma atual a assistência à saúde. Até então, todos aqueles que ingressavam no quadro estatutário eram contribuintes obrigatórios, eram vinculados obrigatoriamente a esse serviço. Então, o serviço de assistência à saúde foi mantido. Naquele momento, na legislação de 2005, nós fechamos o grupo, então não ingressam novos servidores, não há novos integrantes. Então, nós temos um grupo que, em 2005, na forma como o grupo foi montado, a nossa assistência à saúde se tornou pouco interessante para os mais jovens, para os recém-ingressados no serviço público. O mercado, à época, oferecia assistência, talvez em condições mais interessantes, mais atraentes. Como resultado, o nosso grupo ficou com o pessoal mais idoso, aqueles vinculados há mais tempo. Em 2005, então, nós tínhamos um grupo de uma assistência à saúde voltada para atender a um grupo que podia ser considerado idoso à época. Hoje esse grupo está 8 anos mais velho. Então, uma das características da nossa assistência à saúde é que é uma assistência mais cara, porque atende a um grupo mais idoso, e isso deve se acentuar ao longo do tempo. Este é um dos desafios que nós temos, que é a manutenção da qualidade neste atendimento. Bem, então, de modo geral, nós podemos dividir hoje as atividades do IPREF em grandes áreas. Há esta assistência à saúde para esse grupo que eu mostrei para os senhores, a assistência previdenciária, que por sua vez tem a gestão do grupo financeiro e a gestão do grupo capitalizado. Para o futuro, o que nós vislumbramos é que a gestão do grupo capitalizado deverá, ao longo do tempo, ganhar cada vez mais importância. Por quê? O grupo financeiro tende a se extinguir. E o grupo capitalizado, por sua vez, tende a se ampliar na medida em que novos integrantes vêm substituindo aqueles que saem. E esses ingressam necessariamente no grupo capitalizado. Por outro lado, você fazer uma gestão adequada desses recursos que devem ser investidos no mercado financeiro, sempre quero ressaltar aqui, dentro de uma normatização
né, muito rigorosa, tanto do Conselho Monetário Nacional e fiscalização do Ministério da Previdência Social na gestão desse recurso. A gente não tem uma ampla liberdade para aplicação, não. Há aplicações, há limites, não é? E áreas onde nós podemos, onde somos autorizados a aplicar, mas a gestão desses recursos, até para obter os rendimentos que são necessários para que o sistema seja sustentável, para que ele de fato satisfaça aquelas necessidades futuras, isto deverá ganhar importância cada vez maior no IPREF. E, finalmente, nós temos dentro do IPREF a área de administração geral do IPREF, que é um outro desafio que nós temos, fazer a gestão adequada destes serviços que são prestados para os servidores, porque eu digo, ressalto essa questão dos serviços prestados para os servidores, porque o IPREF, ele tem um papel exclusivamente voltado para a questão de previdência e saúde dos servidores. Isto significa que ele não tem propriamente objetivos próprios, a não ser aqueles de prestar com eficiência seus serviços. Na verdade, o IPREF ele é inteiramente dependente das políticas de RH desenvolvidas pelos entes da administração, seja pela Câmara, pela Prefeitura e pelo SAAI, porque são esses os nossos clientes. Na verdade, o serviço que o IPREF presta é um serviço complementar de políticas de RH desenvolvidas pelos entes. O IPREF não faz, não planeja com liberdade, olha, nós vamos expandir os nossos serviços, nós vamos expandir o nosso atendimento, não somos nós que definimos. O IPREF aí, ele tem uma atuação que é completamente reativa. Se a Câmara ampliar os seus quadros de estatutários, o IPREF vai atendê-los. Se o município ampliar, nós vamos atendê-los, é isso que vai acontecer. Então o IPREF tem que estar pronto para atender às demandas dos demais entes. Nós prestamos atendimento àqueles servidores estatutários que, conforme definirem Câmara, SAAI e Prefeitura, forem integrados aos quadros. Então, acho que é importante deixar claro que o IPREF não tem muito como apresentar aqui um planejamento de ampliação, nós não temos gestão sobre isso, né? O papel do IPREF é estar pronto para atender a todas as demandas. E nós estamos atuando nisso. Nós estamos atuando, inclusive, na questão da gestão, nós temos ações importantes em curso, porque se nós funcionarmos muito bem, se o IPREF funcionar muito bem, ninguém percebe que ele existe, né? Se ele funcionar mal, aí todo mundo se dá conta rapidamente de que ele não funciona e as reclamações se acumulam. Então, nós tivemos no passado recente algumas dificuldades de gestão, mas nós estamos trabalhando exatamente nisso para superar essas questões e para garantir que isso não volte a ocorrer no futuro. Para garantir que nós estejamos prontos a responder aos desafios e às demandas, sejam eles quais forem. Que nós estejamos prontos a responder às necessidades das políticas de RH desses três entes, sejam eles quais forem. Eu acho que esta introdução, ela é necessária e, de uma certa forma, ela resume tudo aquilo que é o papel do IPREF e aquilo que eu poderia expor, certo? Quando a gente examina aqui, né, então essa enorme falta no IPREF de grandes planos e grandes projetos, isso o IPREF não tem, né? Então o que o IPREF tem é este papel e que ele deverá estar cumprindo. O que nós temos observado, nós não temos tido vamos pegar agora a questão, como eu disse, nós temos as áreas de previdência, temos saúde, temos a administração geral, que é uma outra área que merece uma atenção específica que nós estamos dando. Os recursos que nós recebemos para essa administração geral, eles são suficientes.
Novos investimentos, grandes diferenças? Não tem. Nós não temos esse recurso. As nossas fontes de recursos, elas são todas vinculadas e limitadas, certo? Elas são estabelecidas na legislação e elas são, então, limitadas, elas não permitem grandes projetos. Então, a nossa atuação tem se voltado para o aperfeiçoamento da gestão, para ganhos de eficiência, né, para aplicar melhor e conseguir melhores resultados com os recursos, com a estrutura e com o pessoal que nós temos. Bem, quando eu quis dar bastante ênfase para esta explicação, porque quando nós começamos a falar dos números do orçamento, se você pegar apenas os números dos orçamentos, você vai falar, nossa, mas são muitos recursos. E nós temos aí, nós trabalhamos com uma expectativa de elaboração de um orçamento prevendo recursos de cerca de 118 milhões para este ano. Agora, como eu lhes disse, o grosso desses recursos, ele se refere a pagamentos de benefícios. E a forma como é elaborada o custeio destes serviços, ele resulta sempre numa conta próxima que tende sempre a resultado zero. Então, como é que você, o mais importante, esse grupo financeiro, como é que se financia? Repetindo só o que eu disse ao início, nós temos uma contribuição dos trabalhadores, nós temos uma contribuição do ente patronal, e isto tudo calculado sobre o valor do benefício que vai ser pago, né? Além das contribuições, claro, daqueles que estão em atividade. Tudo isto resulta num valor, obviamente, inferior aos benefícios que devem ser pagos. Então, a nossa legislação prevê uma suplementação que cada ente deve pagar. Então, olha, o que é que nós temos? Contribuição dos trabalhadores é um X, contribuição dos patrões tanto, a despesa é isto. Você faz uma conta de chegar, uma subtração, aqui, falou, olha, a despesa é maior que a receita, sempre será. Então, você faz isso daqui e esse resultado os entes nos repassam. Como resultado, ao final de cada mês, sobra quanto? Zero, porque eu parto, é uma conta de chegar que parte da despesa, certo? Então, nós recebemos estritamente, no caso dos benefícios previdenciários do fundo financeiro, nós chegamos sempre a uma conta zero. E o financiamento da assistência à saúde, como é que funciona? Funciona de forma semelhante. Nós temos uma contribuição de mensalidade dos beneficiários, nós temos uma coparticipação nos valores sobre a utilização dos serviços, nós temos uma contribuição do ente patronal, que é uma contribuição minúscula, né? Ela é muito pequena, é uma contribuição equivalente aí a algo como 0,5%, né? Daquele bolo de contribuição que você já tem, que cada um dos entes acrescenta, e depois você faz a mesma conta de chegar. Bom, mas e qual é a despesa? A despesa é tanto. Como é que se cobre? Os entes complementam. Resultado, zero. Porque se eu parto da despesa para definir o valor da receita. Então, estes números que a gente apresenta aqui, né, eles precisam ser compreendidos dessa maneira, que a nossa receita, a cada mês, ela é obtida a partir da despesa, tanto na saúde como no grupo previdenciário financeiro, que são o grosso dessa despesa. O grupo capitalizado, como eu disse, tem um funcionamento diferente. Mas assim, então, não resta ao IPREF
recursos substanciais, nem para promover grandes alterações na assistência à saúde, isso não resta, porque a conta é uma conta que tende a zero, nem em outras atividades. O nosso desafio é realmente aperfeiçoar e obter mais eficiência na gestão. Senhores, eu não sei se teria utilidade eu ficar me estendendo muito mais, mas eu acho que essa introdução, esta explicação sobre como é que funciona o custeio dos nossos principais serviços, eu acho que essas são os conhecimentos mais importantes. E aí eu sugiro aqui encerrar esta primeira colocação e me colocar à disposição para que apresentem, para que façam perguntas. Obrigado ao nobre presidente do IPREF, senhor Miguel. Como é que é? Encerrada essa parte da audiência, passemos à parte dos questionamentos feitos pelos vereadores e os munícipes. Olha, Foi uma pergunta? Não foi. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, é bem rápida. Eu disse o seguinte: o que nós vamos, por exemplo, do IPREF, Miguel? Olha, com todo o respeito, eu conheço Miguel Schwerer, não é de hoje, a sua habilidade, a sua competência e o conhecimento administrativo acima de tudo. Isso não permite eu pegar e questioná-lo em relação a planos e metas de 2014, porque a preocupação nossa é o seguinte: já foi apresentado aqui uma estimativa orçamentária de um pouco mais de 40 milhões, com uma dívida, uma despesa de 150 e tantos milhões. Então, o que eu posso fazer? Como é que você vai cumprir essa meta em 2014? De forma nenhuma. Quer dizer que a despesa, ela supera 2,5 vezes a receita do IPREF. Isso me preocupa muito, mas que pergunta que eu vou fazer? Então, se puder, dentro da sua habilidade, não sei de que forma que poderá buscar esses recursos para tentar aproximar da normalidade, mas fica prejudicado as perguntas. Tudo bem. Com a palavra, o vereador Laércio Santos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor Schwerer. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde, senhores vereadores. Eu gostaria de saber qual é a quantidade de funcionários que dispõe o IPREF e qual é o custo em termos percentuais. Relativamente ao déficit, que as contas do IPREF não fecham, qual é o valor de estimativa para que o município tenha que fazer o aporte anual para que essas contas fechem? Porque eu estava fazendo uma pesquisa, em 2011 houve algo dessa natureza, em 2012 eu não sei se houve, em 2013 também. Então eu gostaria de saber se tem alguma perspectiva pela frente, para que esses números se ajustem. Nós temos uma outra situação, nós temos um processo em andamento, já transitado em julgado, que envolve a Câmara Municipal, e desse daí alguns funcionários serão exonerados. Naquela exoneração, existem lá aproximadamente 50 aposentadorias ou pensões que foram reconhecidas. A pergunta que eu faço, baseada nesse processo, como houve lá a discussão da nulidade do ato jurídico que criou os cargos, de certa forma gerou um vício na concessão desses benefícios previdenciários,
que passaria, com toda certeza, afeta ao regime geral, o INSS. Então, eu gostaria de saber se tem alguma perspectiva com relação a esse fato por parte do IPREF, porque pelas minhas contas aí, reduziria o déficit aí algo em torno de 10 milhões ano. Seria essas as perguntas que eu teria para fazer. Só isso, obrigado. Com a palavra, doutor Samuel. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar toda a equipe, mas eu peço vênia, mas na pessoa do Mendonça, que é um colega nosso. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor, eu estava com uma dúvida. Assim, a gente sabe, o nosso sistema hoje, ele é contributivo solidário. Quando surge o sistema, a gente sabe que a arrecadação é maior do que a despesa. Quando surgiu esse sistema, essa diferença, o que foi feito com ela para que, na projeção de chegar até hoje, ela tivesse mais ou menos equilibrada? A gente vendo os editais dos novos concursos, dos novos funcionários que entram no município, na prefeitura, a maioria dessas pessoas, o regime jurídico dos contratos de trabalho deles é o regime seletista. Significa, então, que essas pessoas contribuirão menos com o IPREF, certo? Porque ele é seletista. Então, um dia, muito provavelmente, essa conta que hoje vocês têm, essa arrecadação menor, ela vai se equilibrar, porque essas pessoas que se aposentarão, com o passar do tempo, deixarão de prezar dessas aposentadorias, por óbitos, por outros motivos. Então, eu queria saber se vocês têm mais ou menos uma projeção de 10, 20, 30 anos. A gente sabe que hoje a idade média da pessoa está aumentando muito, isso também é um dos fatores que aumenta esse déficit. E se vocês têm mais ou menos uma projeção de quanto tempo mais ou menos seria necessário para que chegasse ao equilíbrio entre esses dois números, tá bom? Muito obrigado. Com a palavra, nosso nobre amigo e jornalista Roberto Samuel. Eu acho que eu perdi boa tarde a todos. Eu acho que eu perdi um número. O Paulo Sérgio disse que a nossa dívida do IPREF já está em 150 e poucos milhões. Bom, ano passado, quando veio o representante do IPREF aqui, ele falava em 76 milhões, quer dizer que dobrou do ano passado para esse. Essa é a primeira questão. A segunda questão, essa dívida está inviabilizando algum funcionário a se aposentar? Existe algum processo que está sendo protelado devido a essa dívida? Sim ou não? Era isso, obrigado. Não havendo mais questionamentos, pela ordem, vereador Gilvan Passos. Senhor presidente Miguel Choeire, a qual cumprimento toda a sua equipe. Presidente, as últimas perguntas é a preocupação, principalmente de toda esta casa, com os funcionários que há anos prestam serviço nesta casa, e, por sinal, um ótimo serviço. E alguns funcionários, eles têm já esse direito de estar pedindo sua aposentadoria, e foi feito em janeiro, por exemplo, nós temos caso assim, a pessoa já recebe o seu abono, tudo, tem este direito e foi indeferido, até agora não saiu. Como que o senhor vê a condução destes processos? Vai ser analisado caso a caso? Esses funcionários que já têm o direito, como eles ficam? Os que já fizeram pedido ou aqueles também que aí estão na iminência de fazerem esse pedido? Era essa a pergunta. Obrigado.
Encerrados os questionamentos, passemos às respostas e últimas considerações do nobre presidente. Sônia. Com certeza. Defiro o pedido. Com licença. Tudo bem? Tudo bem? Como vai você? Sônia, como vai você? Tudo bem? Sônia. Tudo bem? Sônia. Senhores vereadores, senhor presidente, primeiramente eu peço desculpa se a minha fala não for totalmente bem explanada, porque em 32 anos de Câmara é a primeira vez que eu venho aqui falar alguma coisa. Precisa tudo isso? Vai ficar gravado? A taquigrafia da qual eu sou responsável vai gravar a minha fala. Vai anotar. Então, senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentá-los. Fiz parte algumas vezes do conselho do IPREF, certo? E sei que não é fácil administrar aquilo e muito menos levar. Estou vendo duas colegas ali. A coisa realmente é meio que complicada, mas acredito que o senhor está lá para resolver certas questões. A minha fala aqui prende-se principalmente ao fato dessa situação que os jornais vêm publicando com relação a 41 servidores que a Justiça, entre aspas, demandou demiti-los. Muito bem. Esses servidores, eu tenho 32 anos de casa, eles têm no mínimo 26 ou 28. Portanto, em primeiro lugar, nos meus parcos entendimentos, guardam qualidade de segurado no Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos. Instituto esse pelo qual eles sempre recolheram. Segundo lugar, não é uma decisão transitada em julgado. Ela ainda cabe recurso e os colegas aí estão se direcionando, estão labutando para que a situação possa vir de encontro com as duas partes. A Justiça determinou, mas eles também têm os direitos deles, então vão se chegar a um consenso, certo? Então, eu gostaria que o senhor visse essa situação, que os demais vereadores também, que me desculpe aqui o pedido e o apreço, se interessassem pelos servidores, que realmente vem levando essa Câmara há muitos e muitos anos, certo? E não seria justo agora, ao longo de 20 e tantos anos de carreira, simplesmente não serve mais e sei lá o quê, não é? Então, era isso que eu queria falar e agradeço, presidente, a sua deliberação. Obrigada. Encerrados os questionamentos, passamos às respostas e últimas considerações do nobre presidente. Bem, eu quero agradecer a todos aqueles que contribuíram fazendo as perguntas e vamos lá. A primeira coisa que eu constato é que eu realmente não consegui me explicar. Mas também a culpa não é só minha, não, porque a matéria é complicada. Nós fizemos o planejamento estratégico no IPREF no começo do ano e uma das ações centrais que nós detectamos que tinha necessidade de tratamento era a questão de conheça o IPREF, conheça a Previdência, de divulgar conhecimento a respeito disso, porque realmente existe muito pouco conhecimento, o próprio servidor não conhece. Eu agora há pouco aqui fui abordado por uma colega aqui, e digo colega porque eu também sou aposentado do serviço público, uma colega aqui da Câmara que me fez mas puxa vida, por que é que esses benefícios são pagos pelo IPREF e não é pago pela Câmara, né? E todo esse conhecimento, ele deveria ter sido difundido. As pessoas não deveriam ter essa dúvida. Esse esclarecimento deveria ter sido dado, e não foi. Então, quando se cria, né, o Roberto Samuel, já tive a oportunidade de ser entrevistado por ele, no programa dele, e ele me fez
perguntas a respeito do déficit do IPREF, e essa questão vejo que continua aparecendo, e aparece exatamente porque falta informação, falta conhecimento detalhado. A matéria é complicada sim, não se consegue entender rapidamente, mas eu vou responder a essas perguntas e tentar aqui deixar claro tudo isso. A primeira coisa, meu vereador Paulo Sérgio, essa questão de a despesa supera a receita. Em primeiro lugar, vamos esclarecer uma coisa. Nós tínhamos uma organização aqui, né? Então uma estruturação dentro do serviço público de Guarulhos, como de resto, pela maior parte do país, pagamento de aposentadoria do funcionário público. É encargo de quem? É encargo do Tesouro, sempre foi encargo do Tesouro, tá certo? Agora o município cria o IPREF e depois diz, olha, não é mais meu, é seu. Sim. Aí criou o déficit, né? Se você transfere, isso aí tem uma regra aí que você não pode transferir despesa sem transferir o recurso, não é isso? Ué, o que nós fizemos foi transferir o encargo para o IPREF, cabe ao IPREF pagar, tudo bem. E, mensalmente, os entes transferem o recurso. Quando o Paulo diz que nós temos uma receita que a despesa supera em 3 vezes a despesa, é porque nós organizamos dessa forma, certo? Passamos o encargo e não passamos o recurso. E quando a gente passa o recurso, diz que está subsidiando. Não está, não. Isto não é um subsídio, certo? Nós passamos aquilo com o nome de suplementação, porque foi o nome que a lei deu. Se ao invés disso você estivesse, né, ao criar aquilo, você criasse, tivesse calculado, ok, quanto precisa para pagar esse benefício? Tanto, ok, já estabelece como contribuição, como participação ordinária, ao elaborar a lei. Olha, a participação é de tal montante, fazendo face à despesa. Aí pronto, equilibramos, e aí a nossa despesa fica igual à receita. É só isso. A questão foi de técnica legislativa. Nós optamos por criar uma contribuição pequena, uma receita regular pequena, e o que faltar a gente manda como suplementação. Isso foi o que nós optamos por fazer. Agora, aí eu tenho que responder, mas por que o déficit? Que déficit? Não tem déficit. O déficit nós criamos na lei. Nós criamos por lei o déficit. E depois, então, criamos o mecanismo de fazer frente ao déficit. Agora, não adianta aí a todos, não adianta ficar preocupado. Quando é que o IPREF vai ter recurso suficiente e não vai mais precisar de suplementação? Nunca. Porque passaram o encargo, ou passa o recurso, ou não tem jeito. Uma outra coisa, agora é o seguinte, nós fizemos a separação disso e criamos o grupo capitalizado. O grupo capitalizado, sim, que são todos aqueles funcionários admitidos a partir do dia 12 de setembro do ano 2000. Estes novos funcionários, e o SAAI tem nomeado funcionários estatutários e não seletistas, quaisquer outros que tenham ingressado e que ingressem a partir de agora, as suas contribuições compõem este fundo, e este fundo é que vai bancar o benefício. Então, aqueles, já temos alguns benefícios concedidos nesse fundo, e este município não precisa pagar, e este a Câmara não paga. Ninguém paga. Esse do grupo capitalizado, aí nós vamos fazer. Agora, você tem uns outros mecanismos para fazer isso, né? A ciência atuarial, ela nos dá um mecanismo para isso. E eu tenho a impressão que talvez aquela pergunta de quanto precisaria aportar, acho que é um pouco nisso. Veja, a ciência atuarial nos dá instrumento para isso. Olha,
considerando que é esta lista de beneficiários, a idade de cada um, se é casado, se não é, a idade do eventual beneficiário de pensão, etc. Com toda essa conta aqui, você chega a um número. Olha, o benefício hoje é no valor de tanto, chega o número. É um número de uma porção de bilhões aí, a gente pode fazer essa conta. Agora, nós temos como aportar? Não. Então, o que é que fazemos? Aportamos a cada mês. É isso que nós fazemos. Então, Roberto Samuel, quando eu digo déficit, o IPREF não tem déficit, não é dele não o déficit. O déficit é da carteira de aposentadoria que nos mandaram. É a carteira que é deficitária. E é deficitária porque ela foi criada deficitária. Ela foi criada só com despesa. Ela foi criada sem recurso. Ora, se você cria uma carteira, isso em qualquer caso, né? O mais rico de nós aqui, se disser, olha, cabe a você agora pagar as contas de todo mundo, ele não dura o primeiro mês, a conta dele. Foi o que fizeram com o IPREF. Não, você paga todas as contas, mas nós passamos o recurso. Ok, aí fica em equilíbrio. Aí não tem mais déficit, é isso que eu estou dizendo. Quando nós criamos desta maneira, certo, esse sistema de previdência, nós montamos, e até para adequar a nossa previdência municipal à legislação federal. Bom, nós temos que ter um órgão de gestão único, esse é o IPREF, e nós passamos a ele o encargo. Podemos passar todo o... Não podemos. O que é que fazemos? Fazemos através desse mecanismo e passamos todo mês. Então, é isso que está acontecendo. É por isso que quando muitas vezes perguntaram, dizem, como é o déficit do IPREF? Eu falo, não, pera lá, a que déficit você se refere? Certo? A carteira de aposentadorias que o IPREF administra tem um déficit, mas esse não é do IPREF, esse é do município, e é o município que tem que fazer frente a ele. Não é problema do IPREF descobrir do nada recursos para fazer frente àquilo. Então nós transformamos aquilo que era encargo do Tesouro diretamente, um encargo do Tesouro indiretamente através do IPREF. Bom, eu espero que tenha esclarecido algumas das questões aí. O vereador Laércio Santos pergunta número de funcionários, valor do déficit. O déficit era isto, vereador, a que se referia. E o número de funcionários do IPREF são 50 e... é o número, incluindo tudo, 56. São 56 e isso inclui os estagiários que estão lá, inclui o número de colaboradores, não são todos eles servidores, incluindo até os... Quantos são os estagiários? Uma meia dúzia. Tem uma meia dúzia de estagiários, tem o pessoal comissionado, nós temos um quadro que também inclui seletistas e efetivos, etc. Tudo isso são 56 pessoas. Eu acho que não é um número excessivo, mas que também nós não temos necessidade, mesmo com as melhorias administrativas que nós estamos fazendo, de gestão, de processos administrativos, a nossa expectativa é que nós não precisemos, ainda que o volume, que a demanda dobre, que a gente não precise aumentar o número. Nós trabalhamos com a expectativa de, no futuro, ter um instituto com o pessoal, com um número, se não igual, mais reduzido até, mas com um pessoal muito mais qualificado, com mais tecnologia incorporada, com processos mais racionais. É isso que nós temos como perspectiva. Bem, essa pergunta, quando o déficit desaparece, Roberto Samuel pergunta especificamente se há protelação de aposentadorias em razão do déficit. Eu acho que eu demonstrei, o déficit não existe. Certo, aposentadorias a ser concedidas agora, sendo do grupo previdenciário, tem impacto zero sobre as contas do IPREF. Não é isso que acontece. Eventualmente, não tem nenhum atraso, tem um processamento normal, exame de documentos, eventualmente as pessoas que fazem uma solicitação de aposentadoria, ela tem necessidade de conseguir documentação faltante, é só esse tipo de coisa. Nós não há nenhuma protelação, certo, por questões orçamentárias, até porque não tem impacto sobre o nosso orçamento. Ok?
ok? Aí chegamos aos questionamentos sobre aqueles funcionários a que os jornais têm se referido. Vejam, eu não sei, eu não tenho informação, a não ser aquelas veiculadas pela imprensa, sobre qual é a situação deles. A gente não tem uma informação específica, nós ficamos na expectativa. Quando tiver as primeiras notícias, nós tiramos cópias do processo para nos inteirarmos das decisões que havia naquele momento. Certo? Mas até aí, nós estamos numa expectativa. Se a Câmara decidir por desligar, o IPREF não pode fazer coisa nenhuma a respeito, certo? Não somos nós que... nós tivemos um caso neste ano, ainda ou que concluiu neste ano aqui, de funcionário do SAAI que tinha sido concedida a aposentadoria, depois se verificou que a aposentadoria tinha sido concedida irregularmente, né? E houve, no caso, a cassação do benefício, etc. Ele já tinha uma outra aposentadoria e conseguiu irregularmente uma outra aposentadoria com o mesmo tempo de serviço. Tá? Então, isso foi verificado, assim que se constatou a ilegalidade, foi cassado o benefício. Mas o IPREF, ele está na expectativa deste caso, né? Se o pessoal estiver em serviço e adquiriu o direito à aposentadoria, eu sou um gestor público, eu não faço o que quero, eu faço aquilo que a lei me manda fazer. Não há hipótese de eu poder conceder um benefício para alguém. Eu devo conceder quando a pessoa prova as condições. A pessoa demonstrou que preenche as condições, eu sou obrigado a conceder. Eu expresso o ato, mas essa é uma atuação absolutamente vinculada. Eu não tenho escolha. Eu não faço esse tipo de coisa, não cabe ao presidente do IPREF escolher se concede ou não. Isso não é isto que ocorre. Quem comprova as condições a qualquer benefício é deferido. Enquanto não comprovar, se pede complementação. E no caso em que não comprovar e que nós devemos indeferir, resta, obviamente, àquele que se sentir prejudicado aí o recurso ao judiciário, mas eu não tenho possibilidade de agir pela minha vontade, concedendo para esse e não concedendo para outro. Isto não ocorre. Há mais alguma... Senhores, eu respondi a todas as perguntas, certo? Respondi a tudo, pois não, se o presidente quer. Olha, eu não posso te responder agora, mas se você me procurar lá no IPREF, eu sugiro amanhã. Você me procura amanhã, vamos ver a resposta a isso. Tá bem? Amanhã às 9, penso que sim. Não sei como é que está. Então, amanhã às 9 horas da manhã eu estarei no IPREF. Tá bom. Ok. Tá bom. Agradecemos a presença do novo presidente do IPREF, senhor Miguel Chaueri. Só para concluir? Claro, para concluir. Eu queria só aproveitar aqui a oportunidade, estou na presença dos vereadores aqui, para fazer o meu comercial. Depois de amanhã, na sexta-feira, o IPREF completa 30 anos da sua fundação
e nós vamos realizar então uma cerimônia comemorativa no auditório do Paço Municipal. Foram encaminhados convites a cada um dos senhores vereadores, mas eu quero reiterar aqui o convite e dizer que nós nos sentiremos muito honrados com a presença de cada um dos senhores vereadores e dos demais servidores aqui. Será um prazer receber a todos. Parabéns ao IPREF, parabéns pela explanação do nobre presidente Miguel Choeire. Agradecemos a sua presença, a presença de todo o seu corpo técnico. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.